Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é madrugada e o Espírito Santo de Deus, ele ardeu fortemente ao meu coração para poder estar compartilhando com os irmãos uma palavra. Eu tenho absoluta certeza que Deus ele vai estar falando fortemente ao seu coração. Meus amados irmãos, aqui no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 5, eu quero estar contextualizando alguns versículos e estar compartilhando contigo. Meus amados irmãos, versículo 6 vai dizer: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Primeira coisa aqui que nós aprendemos com essa passagem bíblica, nesse versículo 6, é humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus. Eu nunca vi na Bíblia alguém que não se humilhou diante de Deus, que não alcançou vitória. Todos aqueles que se humilharam debaixo da potente mão de Deus, esses alcançaram vitória. Esses alcançaram libertação, esses alcançaram milagres grandiosos. Que não se lembre de 2 Reis de Israel, no seu capítulo de número 5, aonde a Bíblia diz que Naamã, ele vai descer ao Jordão, por ordem do profeta Eliseu, a qual liberou a palavra. Diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele vai se humilhar. É tanto que ele vai dizer: não existe outros rios melhores do que o Jordão? Só que aí o seu moço vai dizer: porventura o profeta te pediu alguma coisa que você não possa fazer? Porque tudo que Deus nos pede está ao nosso alcance. Todo o ensinamento bíblico que Deus nos ensina, para nós poder seguir e obedecer, a gente dá conta. Porque Deus não nos pede algo que a gente não dá conta. Tudo que Deus nos pede, a gente consegue. É só a gente se prontificar e falar: eu consigo. E veja bem que ele vai mergulhar e vai descer e vai se humilhar por 7 vezes. Quando ele levanta, na 7ª vez que ele levanta, ele é curado da sua lepra. Porque ele se humilhou perante ao Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor. Então a primeira coisa aqui é se humilhar. Então aprenda a se humilhar. Rasgar o teu coração na presença de Deus. Expor diante de Deus tudo aquilo que está te atrapalhando de ter um relacionamento com Deus. Se humilhar diante do Senhor. Com prantos, com jejum e com choro, conforme descreve no livro do profeta Joel, no seu capítulo 2 e no seu versículo 12. Então se humilha perante ao Senhor. Conte a ele: Naamã tinha uma lepra. Através da sua humilhação, ele foi curado da lepra. Eu não sei o que pode estar causando em sua vida algum afastamento, ou que tem quebrado o seu relacionamento com Deus. Mas através de você se humilhar, você vai estar sendo restituído e alcançando o benefício e o favor do Senhor. Olha o que diz o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em nossos dias, irmãos, principalmente no século 21, a qual nós estamos vivendo, a gente tem observado muitos nessa geração de hoje, observado muitos que vivem dando crise de ansiedade, ansioso. E nós observamos que aqui há uma receita para a ansiedade. E qual é a receita para a ansiedade aqui? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
porque Ele tem cuidado de você. A gente vê pessoas que às vezes está depressiva, às vezes está angustiada, pessoas às vezes que vivem um quadro, irmãos, por causa da ansiedade. Se você está ansioso por alguma coisa dessa vida, não deixe isso ser primordial na sua vida. Porque o Senhor vai dizer que não fique ansioso por coisa alguma desta vida. Para nós não ficar ansioso por coisa alguma desta vida, irmãos. E a gente observa que tantas pessoas estão ansiosos por alguma coisa que vai comprar, por alguma viagem, por algo, e tudo concernente a coisas terrenas. Às vezes a pessoa não pode ter aquele algo hoje e a ansiedade já entra no coração daquela pessoa querendo. É aonde que a gente tem que fazer o quê? Para quem é ansioso, para quem quer as coisas hoje, logo, porque a ansiedade te faz querer o que você pode comprar mês que vem, ou que você pode alcançar daqui uma semana. A ansiedade te faz você querer aquela coisa naquele exato momento. E isso aí acaba te prejudicando sua saúde mental, saúde espiritual, acaba atingindo praticamente quase todas as áreas da sua vida. A ansiedade tira o sono da pessoa, a pessoa não dorme, a pessoa perde noites e noites de sono. Então a pessoa às vezes vai dar uma entrevista de emprego, a pessoa não dorme. Às vezes a pessoa vai conversar com uma pessoa no outro dia, a pessoa não dorme, porque fica ansioso que vai conversar com a pessoa no outro dia. E isso acontece, irmão, demais. E o que você deve fazer, quem está vivendo esse quadro de ansiedade, às vezes abusivo, uma ansiedade abusiva, porque ansiedade, eu acho que todos nós temos um pouco de ansiedade, quer que não venha nos prejudicar. Mas a ansiedade abusiva, ela tira o seu sono, ela tira a tua paz, você fica perturbado. Mas o apóstolo Pedro, orientado por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você lançar ansiedade em cima de você, você perde noite de sono. Você fica perturbado. Agora, lançando sobre ele, quem? Jesus. Fala, Senhor, eu entrego toda essa ansiedade. Eu lanço sobre o Senhor. Porque Jesus tem a estrutura que nós não temos. E Jesus nos dá o refrigério que nós precisamos. Então lança sobre ele toda a vossa ansiedade, as vossas preocupações, as vossas aflições, lança sobre Jesus. Você entendeu? Quando você estiver ansioso, dobre o teu joelho, esteja em oração, apresenta ao Senhor, Senhor, eu entrego diante do Senhor as minhas preocupações, a minha ansiedade eu entrego para o Senhor. Olha o que diz o versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar. Muitos não podem acreditar, mas há demônios que está em nosso derredor, bravando como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo das nossas almas nos engolia vivo. Percebe-se uma coisa aqui, irmãos, que a gente não está só neste mundo. Tanto tem anjos de Deus para poder nos proteger, como também tem demônios que trabalham o tempo todo para tentar nos atingir. E olha lá, está em nosso derredor. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, quando os filhos de Deus, os anjos, foi ter com o Senhor, a Bíblia diz que também Satanás foi.
E o Senhor perguntou, de onde tu vem? Eu venho de rodear a terra. E o Senhor vai dizer, tenho observado meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a mim, que desvia-se do mal? Obviamente o diabo estava observando a vida de Jó, porque ele vai dizer, ele te serve de balde cheio, é próspero, é abençoado, então toca nas coisas que ele tem, toca em tudo dele. Então aqui nós entendemos que nós devemos vigiar, irmãos. Isso pesa muito em minha mente, que sempre eu vinha me conscientizar a saber que todas as ações, tudo que sai da minha boca, meus olhos, meus ouvidos, o diabo está em nosso derredor, olhando, procurando uma brecha para tentar nos atingir. Então devemos vigiar, devemos tomar cuidado, irmãos. Recentemente, eu venho sonhando, já constantemente eu venho sonhando esse sonho. E a gente vê aonde que é cabível testemunhar isso aqui para os irmãos, aonde nesse sonho sempre tem alguém, alguns irmãos da igreja comigo, e sempre tem algo ali que por falta de vigilância de algum irmão, surge ali uma divergência, chega um homem armado e atira naquele irmão. E sempre eu escuto da boca dessa pessoa que chega e dá tiros nesse irmão, dizendo, se der brecha, eu mato mesmo. Se der brecha, eu derrubo mesmo. E aqui nós observamos uma coisa, que essa é uma fala do inimigo que está em nosso derredor. Mata como? Espiritualmente. Mata como? A fé, implantando incredulidade, roubando a fé da pessoa. E constantemente eu tenho sonhado. E sempre pessoas da igreja ali envolvidas. E às vezes uma falta de vigilância. Depois eu trago com mais detalhe aqui esses sonhos que são muito longos. Por falta de vigilância, sempre é por falta de vigilância. Aí chega esse rapaz, esse homem, e atira nesse irmão. É algo muito forte que eu acordo apavorado, porque são pessoas que fazem parte do meu cotidiano, e sempre eu alerto, vigia, o diabo está em vosso derredor, procurando a quem possa tragar, caçando uma brecha para poder lhe atingir, para poder lhe derrubar. Então aqui a gente vê na luz da palavra, irmão, o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ele é real. Tudo que acontece no mundo físico, primeiro foi decretado no mundo espiritual. Por isso que nós devemos vigiar e não devemos de maneira alguma brincar com Satanás. Eu conheci um irmão, e esse irmão testemunhando a respeito de um irmão, que toda vez esse irmão falava, é muito usado por Deus. Ele falava, Satanás, amanhã eu vou jejuar, viu? Tu te prepara, porque eu vou te queimar com a oração e com o jejum. Não pode fazer isso, irmão. O irmão acabou, o diabo lançando ele num laço, derrubou ele. Eu conheci um irmão que toda vez que eu congreguei junto com ele, toda vez ele falava, quando ele terminar de pregar, ele falava assim, irmão, levanta a tua mão aí, bora dar um tapa na cara do diabo. Isso no mundo espiritual tem um peso, irmão. Nossas palavras têm um peso. Aí o irmão falando, bora, dá um tapa na cara do diabo. Aí, resultado, está afastado. Não está fazendo mais nada em benefício da obra e em prol do reino do céu. Não se brinca com Satanás, irmão. É debaixo da autoridade do sangue de Jesus que nós repreendemos toda a obra do inimigo e do maligno. Não se deve brincar, principalmente desafiar o diabo. A gente ora e repreende toda ação maquiavélica no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não pode ficar desafiando. Irmãos, eu tenho 18 anos nessa caminhada que eu prego esse mesmo evangelho
desde o novo convertido que eu prego esta palavra de salvação, de arrependimento, de renúncia e de santificação. Uma palavra pautada, doutrinada, bíblica. E o decorrer desses anos, eu vi muitos desafiando Satanás. Desafiando. E a gente vê que, eu observei que a maioria desses, o inimigo passou a rastrear neles. Tem que vigiar. Manifestou um demônio, a gente repreende o nome de Jesus Cristo. A gente deve estar em alerta, irmãos. A gente devemos estar em vigilância. A gente devemos buscar a presença de Deus dia após dia e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O diabo, ele é sagaz. E se tem uma coisa que o diabo tem que muitos não têm, é a paciência. O que muitos falam, um exemplo, hoje, muitos esquecem. Mas, quando passa um tempo, o diabo está ali, ó, sempre ali em derredor. Escute isso aqui. Eu lembro que uma vez eu estava no culto do lar e ali manifestou um demônio. Manifestou um demônio. E nesse dia manifestou 3 pessoas. Manifestou 3 pessoas. Um foi uma legião de demônio. Um rapaz moreno, alto. Ele me peitou assim, olhando dentro do meu olho, com raiva. E eu repreendi o demônio dos outros 2, no nome de Jesus. Esse, quando eu botei a mão, quem estava lá, testemunhou isso. Quando eu botei a mão, ele voou a uns 3 metros de distância. Ele voou a uns 3 metros de distância. E ele saiu indo, eu repreendendo o demônio. E nisso, aquele demônio não queria sair para nada, demônio muito forte. Tinha um irmão comigo, e esse irmão foi lá e botou a mão nele. Quando ele botou a mão nele, o irmão falou bem assim: tu vai sair, desgraçado, da vida dele. Aí o demônio virou, olhou para ele e falou bem assim: se você vacilar, eu vou destruir com a tua vida, com a tua família. O demônio falou desse jeito. E eu fui, botei a mão ali, orei, repreendi. Deus me deu uma revelação que tinha algo dentro daquela casa consagrado que ele ganhou. Que só ia sair aquele demônio depois que a gente destruísse aquilo que recebeu o consagrado. Aí o demônio começou a gritar. Aí a mulher foi lá e pegou uma espiga de milho que ele tinha ganhado, tipo uma boneca de espiga de milho que veio do terreiro. E ali a gente pegou e destruiu, e a entidade saiu ali do corpo dele e foi liberto. Passou um tempo, esse irmão que botou a mão, que xingou o demônio, que foi que repreender ele, passou um tempo, o diabo destruiu com a vida dele, irmão. O que ele mais preservava é a família. Perdeu família, perdeu tudo. O diabo entrou e destruiu. Eu, como pastor, na época, eu tentei ajudar de tudo que foi jeito. Mas o irmão foi desandando. Pastor está dizendo o que com isso? Que as coisas espirituais são mais sérias do que muitos pensam que é. Por isso que nós devemos vigiar concernente a isso. Concernente ao mundo espiritual, irmãos. Devemos vigiar. A gente prega a palavra, a gente ora para as pessoas, mas quando a gente vai viver a nossa vida cotidiana, aí que nós também devemos viver piamente essa palavra. Porque o diabo fica nos observando o tempo todo. E o diabo é paciente. Ele fica nos sondando. Sempre eu falo nas reuniões de obreiros. Vocês pregam, estão desenvolvendo o ministério de vocês. Mas vigie. A gente estuda, a gente ora, jejuma para subir no altar, para poder anunciar a palavra de Deus no púlpito, para poder levar o evangelho. Mas depois que a gente prega, a vigilância é dobrada. Porque ali o diabo está furioso, caçando o meio de nos parar, de nos paralisar na obra do Senhor. É aonde que a vigilância é dobrada.
O decorrer desses anos, eu vi muitos que pregavam se afastar, voltar para suas práticas antigas e até perder as suas vidas por falta da vigilância. Eu sou muito cauteloso, irmão, e muito temoroso ao Senhor. Eu não quero fama, eu não quero holofotes, eu não quero status. O que eu quero é só pregar o Evangelho e alcançar vidas por reino de Deus. Orar, interceder pela vida, pelas almas, pelas famílias, para que venha se cumprir o que o apóstolo Paulo disse. O meu desejo é que toda alma venha se salvar e que nenhuma venha se perder. Esse é o desejo de Deus e é o desejo de todos os servos do Senhor que tem o Espírito Santo de Deus. Não é brincadeira o mundo espiritual. O diabo está em nosso derredor, o tempo todo tentando atingir a nossa mente. Por que a Bíblia diz, para poder revertir com o capacete da salvação, é blindar a nossa mente, é blindar os nossos olhos, é blindar os nossos ouvidos, é proteger a nossa mente dos ataques, dos dados inflamados de Satanás, irmãos. Por isso que nós devemos vigiar constantemente na presença do Senhor. Constantemente. Último versículo para nós encerrar. Olha o que diz. O qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só você que passa por aflição, irmão. Não é só você que passa por luta. Aqueles que estão com a sua fé firme no Senhor Jesus Cristo, esses estão enfrentando lutas, aflições, esparramado pelo mundo inteiro. Mas a ordem e a palavra do Senhor para mim e para você é: permaneça firme na fé, no Filho de Deus, no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para alcançar mais vidas, mais almas. Amém?